que está acontecendo agora no Brasil é, sem sombra de dúvidas, a maior crise institucional que esse país já viu. Nós sabemos que o Congresso foi, de certa forma, dissolvido pelo Supremo Tribunal Federal há algum tempo. No governo do Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal ignorava o Congresso e atacava o Bolsonaro. Foram 190 interferências diretas no governo Bolsonaro, enquanto no governo Lula, acho que até agora foram 3 ou 4. Ou seja, o STF e o Lula fizeram uma espécie de consórcio. Olha, eu te protejo, você me protege. E o Alcolumbre envolvido nisso daí. Mas esse escândalo do Dias Toffoli, que foi um advogado do PT que o Lula colocou no STF, tomou uma proporção tão absurda que agora que estamos no período eleitoral, o Lula entendeu, cara, eu vou ter que sacrificar esse Dias Toffoli. Não tem como as coisas que estão acontecendo com ele respingarem em mim, porque senão eu não ganho a eleição. Então Lula lavou as mãos e não vai defender o Dias Toffoli. Ele sacrificou o Dias Toffoli. Isso tá fazendo com que o STF fique muito revoltado. Peraí. Tipo assim, a gente faz tudo o que você quer, a gente te tirou da cadeia, impediu o Bolsonaro de fazer campanha, prendemos o Bolsonaro, estamos prendendo o pessoal da direita, estamos destruindo a democracia no Brasil para que você possa governar e roubar em paz. E agora, quando a gente tem um problema, você vai lavar as mãos? Tá tendo uma briga muito feia entre Lula e o STF. E o pior é ver a imprensa tradicional noticiar isso como se fosse uma coisa natural. Esse trecho aqui, ó, de 1 minuto é algo assustador. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo, vai acabar levando. Preste atenção, ela está dizendo que os ministros estão chateados porque eles fazem as vontades do governo, cara, ministros da Suprema Corte Federal, eles não seguem a Constituição, eles seguem as vontades do governo. E agora, quando eles precisam do governo do Lula para proteger um dos seus que caiu num escândalo absurdo, 2, né? Que é o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Quando eles caem num escândalo absurdo de corrupção, o governo lava as mãos. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da corte, seja em matérias econômicas, derrubando o IOF. Matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas. Porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Depois reclamam de ativismo judicial. Peraí. Eles admitem que estão fazendo ativismo judicial. Você está entendendo? Os ministros do STF estão admitindo, ó, a gente está fazendo ativismo judicial aqui para ajudar o Lula e quando a gente precisa dele, ele não nos ajuda. Você, quando você for julgado na Suprema Corte, se alguma vez na sua vida isso acontecer, entenda uma coisa, você não está sendo julgado por uma corte, você está sendo julgado por um escritório de advocacia de defesa do crime organizado que virou o governo. Não consegue fazer base e vem recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar. Quais são os ministros, Sadi? Me fala, quais são os ministros que estão revoltados porque eles fazem tudo pro Lula e quando tem que defender um dos seus, o Lula tá lavando as mãos com medo de respingar nele no período eleitoral. Quem são? Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Seria Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino? Quais são esses ministros que estão mostrando para o Brasil agora, através da fala dela, de uma jornalista da Globo, que eles não agem de forma técnica, seguindo a lei e a Constituição, eles agem em troca de favores. Olha, eu te defendo dos seus crimes e você me defende dos meus. Só que o Lula está numa situação muito complicada, ano eleitoral. O escândalo do Banco Master respingando no governo dele. Já tem lá o Guido Mantega, o Jacques Wagner, o Lewandowski, já respingou totalmente no governo do Lula. E agora o Lula fala, cara, se eu for defender o Dias Toffoli, eu posso não ganhar a eleição. Então, sacrifique o Dias Toffoli. Inclusive, ele já falou nos bastidores que o Dias Toffoli tinha que sair do STF. O cara que ele colocou, que foi um advogado do PT, agora ele quer que saia do STF. Vai entender isso aí, cara. Vai entender isso aí.